would like to change topics just for tonight. Para hoje à tarde, hoje à noite, gostaria de mudar de tópico. In the last weeks, or at least maybe 2-3 weeks, we dealt with material from Sister Tess. Nas últimas 2-3 semanas, nós temos lidado com o material da irmã Tess. Last week was the information warfare and everything that happened in the recent years. Semana passada temos falado sobre a guerra de informação e tudo aquilo que tem acontecido nos últimos anos passados. Today I would like to go to a completely different study on Daniel 11 verse 40, 41, 42. E hoje eu gostaria de entrar num estudo completamente diferente sobre Daniel 11, versículos 40 a 42. It's a compare and contrast, repeat and enlarge. We would like to look into these things a little bit. Uma comparação em contraste e what else? What did I say? Compare and contrast, repeat and enlarge. Uma repetição e uma ampliação e algo nesse estilo. Let's read these 3 verses, verse 40, 41 and 42. Então vamos ler esses versículos, os versículos 40 a 42. So Daniel 11 verse 40 reads like this. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships. And he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. O versículo 40 diz: E no tempo do fim o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. And he shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. So, if we start with verse 40, Se nós começarmos com o versículo 40, are we familiar with a structure in verse 40? será que estamos familiarizados com uma estrutura no versículo 40? Or is someone Alguém familiar with a structure in verse 40? Alguém está familiarizado com uma estrutura que temos nesse versículo 40? A structure that helps us to understand the verse better. Uma estrutura que nos ajuda a entender esse versículo melhor. Jonathan? Jonathan? Eu lembro de quiasma, no verso So I 40, remember the chiasm onde tem o rei do sul, with que king of the luta south, contra ele, fights against him. e depois tem o rei do norte, que também luta contra ele. And then we have the king of the north who fights against him as well. Ali seria o sul conectado com o ele de outro. So we would connect the south with the second hymn. E o ele desse lado. So you have here a chiasm, Então aqui temos um quiasma, A-B-B-A, ABBA, where it explains that the south comes against him, and the him is the king of the north. And in part B of the verse it says the north will come against him, where the him is the king of the south. Então nós vemos aqui que o sul virá contra ele, onde o ele é o rei do norte. E logo temos
ele vindo, o norte vindo contra ele, sendo ele o rei do sul. You can use this structure just to prove that there is two entities in this verse. Podemos usar essa estrutura para provar que temos duas entidades nesse versículo. Because you might be familiar with, for example, the explanation of Uriah Smith or the Millerite understanding. Porque talvez vocês estejam familiarizados com a explicação que Uriah Smith, os pioneiros dão sobre Daniel 11, 40. They see three entities in this verse, E eles veem três entidades nesse versículo, which if you just read it, you have the south, you have the north, and you have a him. que seria simplesmente lendo o norte, o sul e o ele. So then you have three. E assim você terá três. And I'm not going into their their interpretation, E eu não vou entrar nessa interpretação deles, but this structure shows us the two entities, mas essa estrutura nos mostra essas duas entidades, which we, since the 1990s, are teaching. que nós estamos ensinando desde os anos 1990. And we had our logic to prove that. E nós tínhamos a nossa lógica para provar isso. We needed to go to other verses, we needed to go to history. Nós tínhamos que ir para outros versículos, para a história. But just if you stay in the verse, you can see a structure where you can prove this very thing. Mas se você simplesmente permanecer na estrutura desse mesmo versículo, você já consegue provar essa coisa. It's a part of this element what we were studying with Brother Wesley, Yeah. with rule number 5. E isso uma das coisas que nós temos estado estudando com o irmão Wesley, acerca da regra número 5, Where it says that the Bible is its own expositor. onde diz que a Bíblia mesma é o seu próprio expositor. And it's nice if the verse itself can explain it instead of going to another verse in the Bible, which is not wrong. E é muito bom quando o versículo em si pode se explicar em vez de ter que ir para outro versículo, que também não é errado. We should first start to try to understand the verse and the interpretation from the verse and the verses around it itself. Mas, primeiramente, devemos tentar entender o versículo por si mesmo e com os versículos que estão ao redor dele. So, and these are verses we are quite familiar with, at least we should. E com esses versículos nós estamos bem familiarizados, ou pelo menos deveríamos estar. So it's nice to go over them and see if we can find some gems that we haven't seen before. Então, eu acho interessante, acho bom repassar por esses versículos para ver se podemos encontrar algumas pedras preciosas que talvez não temos visto antes. I mean, I think this was one, and I don't think we have recognized this since last year. Brother Parmino introduced it. E essa estrutura aqui, por exemplo, era uma dessas gemas que essas pedras preciosas, que nós não tínhamos visto antes, e creio que foi só ano passado que o irmão Parminda nos apontou para isso. So, but I think there's more of these structures that we can use in these verses. Mas creio que existe mais estruturas nesses versículos. So, if we start to compare and contrast verse 40 and verse 41, Se nós começarmos a comparar e contrastar os versículos 40 e 41, then we see if we leave verse 48, we leave that aside, and we start to compare and contrast 40b with 41. se nós deixarmos a parte A do versículo 40 de lado por um momento e compararmos apenas a parte B do versículo 40 com o versículo 41, So, let's look at that again. vamos olhar para isso novamente. Verse 40, part B, Versículo 40, parte B. it says that the king of the north shall come, and he shall overflow and pass over. Diz assim que o rei do norte arremeterá contra ele com carros,
cavaleiros. You read from where on? He shall. I just said the king of the north and then the last part. He shall overflow and pass over. Ok, então ele leu apenas, falou que o rei do norte ele inundará e passará. And then it says in verse 41, it says the word also. No versículo 41 temos também essa palavra também. So it also entered the glorious land. Entrará também na terra gloriosa. So what does this word also mean? O que significa essa palavra também? Is it Entrará também na terra gloriosa. Bom, estou lendo aqui, na minha versão tem. Então, nem em todas as versões tem essa palavra também. Not in all Portuguese versions this also? word also is included. Okay. Um, In English it specifically mentions also. no inglês é mencionada especificamente essa palavra também. Just in general way, what means or what can the word also mean? Então, só perguntando de uma maneira bem geral o que significa essa palavra também. Microphone, please. In addition to? Adicionalmente, So like a sequence. como se fosse uma sequência, So you do this, you also do this. você faz tal coisa e também faz aquilo, Right? certo? Yeah. In addition to. Is that a finger? Oh. So you do one thing, you also do this thing. Então você faz uma coisa e também faz outra. Or you sweep the floor here, you also do it outside. Então você varre o chão aqui e também varre o chão lá fora. It's kind of like you have this sequence of you do this, you also do that. Então você tem como se fosse uma sequência. Você faz isto aqui e também faz aquilo. Or you sweep and mop. Ou você varre o chão e logo passa o pano. Or you Equally, the same, como se fosse igual. So you have two of the same things. So it's not only sequence, but it's also the same action. Então pode ser também não somente sequência, mas duas ações iguais. So the first one is you sweep the floor, you also mop the floor. O primeiro seria você varre o chão, mas também passa o pano. And the other one is you sweep the floor and also outside. E outro seria você varre o chão inside, aqui dentro e também fora. And then it is the same action you mentioned. A ação então é a mesma. Jonathan? Eu fui a ver na Strong So I looked up Strong's. e essa palavra que você fala também This word which you're mentioning also, não tendria nenhuma referência no hebreu. there's no corresponding word in the Hebrew. Talvez estive errado, mas eu vi isso. There's no strong number connected to it. Então não tem nenhum número Strong's que está ligado a essa palavra. It says he shall enter is one word. Então entrará também, ou entrará, é uma palavra. Also into the glorious is one word. E também na terra gloriosa, And then land is the third. ou seria também na gloriosa, uma palavra e terra seria outra. So the Strong's doesn't really help us Strong's então não nos ajuda muito aqui. for this one. Yeah.
Yeah, go ahead. It also means likewise in like manner. A palavra também significa também da mesma maneira ou igualmente. We can use to compare and contrast. Podemos usar para Yeah. comparar e contrastar. Brother Alfredo, you had something? Oh, I thought you had yours. Before you continue, please just explain to me why are we only comparing verse 40 part B and 41 and not part A? Is it because it's already fulfilled or why? Então, antes de você continuar, explique-me, por favor, por que estamos comparando apenas a parte B do versículo 40 com o 41 e não a parte A? Será que é porque a parte A já se cumpriu? I just want to look into, verse 40b follows 41. 41 follows 40b. O que acontece é que o versículo 41 segue a parte B do versículo 40. They are connected, but they are also especially connected with this word also. Eles são conectados, ligados, mas especialmente são ligados com essa palavra também. So 40b and 41 are kind of naturally connected. Então, a parte B do versículo 40 tem uma conexão natural com o versículo 41. I guess that's why. But Eu creio que é por isso. so Eu tenho uma Bíblia em espanhol So I have a Spanish Bible, e é certo que não fala a palavra também, and this one doesn't mention the word also. mas se você lê o texto, não pode ficar sem uma pessoa. Tem que haver uma pessoa. But if you read the text, you can't just ignore that there's a person. You have to read it as having. Eu acho que seria como Someone. eu não sei se vocês falam, mas ponto seguido. It's like following a point or a thought. O verso parece que faz como se fosse ponto à parte. Porque tem dois textos, ou seja, 40 e 41. And this verse here makes it look at as if it is a distinct point. Esse versículo faz parecer como se fosse um ponto distinto. Eu acho que a separação dos versos, não a intenção de o autor. Okay, so it's like the fact that these are separated verses makes it look like they're separate thoughts, but this isn't necessarily the intention of the author. E eu acho que isso deixa claro que está falando de a última pessoa que ele estava falando. I think that makes it clear that this refers to the previous personage mentioned. Por isso, aunque não tenha a palavra também, And even though the word also may not be mentioned, se entende de quem está falando. it can be understood who this is talking about. thank you. Jonathan? Jonathan? Eu acho que essa palavra também é uma interpretação dos tradutores. Como? Que essa palavra também. também é uma interpretação que usaram os tradutores para explicar mais o texto. So I believe this word also is a word that has been used by the translators to explain, E eu acho que tem sentido, and I think it makes sense. porque não sei se entendi bem o que Joaquim falou, mas o personagem é o mesmo, é o Rei do Norte que está fazendo. So I'm not sure if I got Joaquin's thought, but yeah, the person is the same. It's about the king of the north here, Por alguma razão eles habrão entendido que isso tem que estar ligado. and for some reason they saw that this has to be connected. E eu acho que, apesar que não tenha uma palavra, talvez na referência do Strong, eu acho que tem sentido essa interpretação que eles fizeram. And I believe even though there's no word reference in Strong's that makes this connection, I think it makes total sense. So you solved your own problem.
Então você resolveu o seu próprio problema? Sim. So, in verse 40 it says, it overflows and passes through. O versículo 40 fala que inundará e passará. Or it says pass over, right? My note says pass through, but I think it's pass over. Yeah, Just pass overflow over. and pass over. Pass over. No inglês deixa entender que passará por cima. So this is this language that is used in the Bible by the king of the north more often. Sorry. This is a phrase or a symbol that is more often connected to the king of the north. Então isso aqui é uma linguagem, linguajar que nós vemos frequentemente em associação com o rei do norte. That it overflows and that it passes through Que ele inunda e que ele passa, or pass over. ou passará por cima. So if the king of the north, he does that here with the king of the south. Se o rei do norte faz isso aqui com o rei do sul, But then in verse 41, mas no versículo 41 it doesn't talk about overflowing. não fala do passar, It just says that many shall be overthrown. somente fala que muitos serão derribados. So let me do it like this. Many shall be overthrown. Muitos serão derribados. But how do they get overthrown? Mas como que eles são derribados? When he enters into the glorious land, Quando ele entra à Terra Gloriosa, microphone? Nothing else there. Who's overflowing and passing over? Is it the king of the south or the king of the north? então esse derribar e se passar é o rei do norte ou o rei do sul? Think out loud for yourself. Answer your own question. Se a irmã puder pensar por si mesma e tentar responder a sua própria pergunta. You have in parentheses KS. Porque eu vejo você tem em parênteses o rei do yeah, sul. okay. He passes over the king of the south. So the Ele king of the passa north por passes over. cima do rei do sul. So, but it is the king of the north Mas é o rei do norte passing over the king of the south. que passa por cima do rei do sul. And now the king of the north, he continues and he passes over. I would suggest he overflows and passes over the king of the north, and that's why many are overthrown. King of the north The king of the north passes over. the passes king of the north. overflows and passes over the glorious land. Então eu sugiro que o mesmo rei do norte ele passa e sim, ele como que seria inunda e passa a Terra Gloriosa. Why many people are overthrown E com isso muitas pessoas são derribadas. One of our questions we had recently because of the studies of Daniel, of Sister Tess, Uma das perguntas que nós tivemos recentemente por causa dos estudos da irmã Tess is, does the king of the south come to its end? será que o rei do sul chega ao seu fim? That it overflows and passes over, does that mean that it comes to its end? Esse fato dele ser inundado e passado por cima, será que isso significa que ele chega ao seu fim? I think if we use this structure, Eu creio que se nós usarmos essa estrutura, then we can say that the king of the south is overthrown as well. nós podemos dizer que o rei do sul também é
é derribado. And I think there's another structure that can show that maybe more clearly. E creio que há outra estrutura que possa mostrar isso talvez mais claramente. Am I going too fast? Será que estou avançando rápido demais? Does it make sense? Are there Faz questions? sentido para vocês? Tem perguntas? Does it work in He's asking if we could write down the expressions in Portuguese since it's different. Well, I can't. Or maybe I can, but then someone needs to You tell were me. almost fluent a few years ago. There was a time I did it. Yeah. Uh, So, where are we? Overflow. Mm-hmm. I-N-U-N-D-A-R. I-N-U-N-D-A-R. And the next one is P-A-S-S-A-R. So I can do that here as well. Mm-hmm. Throne. D. What was that? Oh, Sorry. Run. D-E-R-R-I. D-E-R-R-I-B-A-R. B-A-R. Derribar. Então está em português aqui, inundar, passar e derribar. I don't get where we find overflow and Passover in verse 41. Em versículo 41, eu não vejo esse inundar e passar. No, it's not there. That's the whole point. Exatamente, não está. Esse é todo o ponto que eu estou fazendo. By comparing and contrasting verse 40b and 41, Comparando e contrastando 40b com 41, that the king of the north overflows and passes over the king of the south, que o rei do norte ele inunda e passa por cima do rei do sul, that he does the same in verse 41, although it's not mentioned. e digo que ele faz o mesmo no versículo 41, mesmo não sendo mencionado aqui. But there it says that many are overthrown, Mas aqui fala que muitos serão derribados. and suggesting, if you suggest that backwards, that many are overthrown here as well. E sugerimos que isso também se aplica para trás. Então aqui também muitos são derribados em 40b. Microphone? Eu não entendi a parte que os que cairão passa para o verso 40. So I didn't really get the part why those who are overthrown also are overthrown in 40b. Pode repetir essa parte? If you would repeat that part. Do you have a problem with this one? Você tem problema com esse primeiro aqui? Não. No? So, in verse 41, if the overflowing causes people to be overthrown, Se no 41, então se essa inundação causa que as pessoas sejam derribadas, then the overflowing and the passing over in verse 40 causes people to be overthrown. então a inundação e o passar em 40b também
causa que as pessoas sejam derribadas. Mas em que sentido as pessoas foram derribadas no Reino do Sul? But in what sense were the people of the king of the south overthrown? How were the people here overthrown? I don't even want to go into that. I just want to look at verses. Na verdade, eu não quero nem entrar nisso. O que eu quero olhar aqui são estruturas nos versículos. How were they overthrown here? Mas como será que eles foram derribados aqui? Or are? Eu tampouco quero agora entrar nisso. I don't want to enter into this okay. either. I think the way I see it, the word that you can compare and contrast is enter also. Enter is being compared to overflow and Passover. Eu creio que a palavra que podemos contrastar e comparar aqui é a palavra entrar ou entrará. Ela está em comparação, em contraste com inundar e passar. So it says that he shall overflow and pass over, and he shall enter also, being like making both actions the same. Ou seja, inundará e passará, e também entrará. Então, essas ações se tornam a mesma coisa. So you're saying But the enter also means to overflow and pass over. Yeah. Você diz que But I can entrará be wrong. também I just significa suggest. inundar e passar. Yeah, and stretch forth the hand in the next verse could be like the same action. E logo, what is stretch forth the hands? Estenderá suas mãos. But it's just a suggestion. É apenas uma sugestão. But the stretching forth in verse 42, you mean? O estender da mão do versículo 42, esse que você se refere. Está it's in parallel to the stretching forth of... No, to what? Verse 42, stretching forth in verse 42. Okay, this is in relation to what? So what he is saying Então, o que ele diz is that the overflowing and Passover ele diz que esse inundar e passar so overflow and Passover is in verse 40b is the same thing as described in verse 41 as enter also, as in verse 42 as stretch forth his hand. Então, o que o irmão Wesley sugere é que esse inundar e passar é o mesmo como o entrar também, o entrará também, que também está continuado no versículo 42, como estenderá a sua mão. Thank you. That's Obrigado. good. If we look to verses 40, 41 and 42, Se olharmos para os versículos 40 e 42, e 41 também. no, let's say different. Let's look at verse 40 and verse 42, and we use 41 as a turning point. Vamos fazer diferente. Vamos olhar para os versículos 40 e 42 e vamos usar o 41 como um ponto de virada aqui. And I'm talking about 40b all the time. E eu me refiro o tempo todo a 40b. So, in verse 40, it says that the king of the north shall. Let me.
So it mentions the south. O versículo 40 menciona o sul. Mentions the south. And it mentions, and it enters into the countries. Que entra aos países. Then we have verse 41. Ou as terras, não? Logo temos o versículo 41. And then we have verse 42. E logo 42. It says, and he shall stretch forth his hand upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Is that a chiasm? Isso é um quiasma? So, what does that mean? Isso significa o quê? Or maybe I don't necessarily want to go into the meaning at the moment. Na verdade, não quero entrar no significado no momento. Why does it say countries and then Egypt in verse 42? No versículo 42, por que fala aqui terras e logo fala de Egito? If we just look to verse 42, it says Okay. he shall stretch forth his hand upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. Se olharmos somente para o versículo 42, nos diz aqui que ele estenderá a sua mão às terras e a terra do Egito não escapará. How do we understand it first? What does that mean? This verse? Como entendemos esse versículo? O que isso significa? As far as I know, we understand this verse. He goes into the world, right? Até onde eu entendo, entendemos esse versículo como ele indo para o mundo. We say he takes the king of the south, he takes the glorious land, he takes the world. Dizemos que ele toma o rei do sul, logo a terra gloriosa e logo então o mundo. But if it's the world, why does it then mention first countries and then he and the land of Egypt shall not escape? Why these two things? What does that mean? Mas se então o mundo, por que fala aqui que ele entra as terras, sim, as terras e em seguida fala que a terra do Egito não escapará? O que isso significa? We explain it like Egypt is the world. We say Egypt is a symbol of the world. Nós costumamos explicar que Egito é um símbolo para o mundo. And what are these countries then? O que são esses países então? Essas terras. Could we say it's a repeat and enlarge? Oh, you wanted to say something. Could we say it is a repeat and enlarge? Poderíamos dizer que é uma repetição e uma ampliação, So he says twice the same thing. que fala duas vezes a mesma coisa. Brother Alfredo? Não estará a referir aos países mais ricos? It refers to the richer countries. O Egito representa o mundo. Egypt represents the world. E estes países são meia dúzia de países que são os mais ricos. And these countries are the richer countries. Can you get that from the verse? Podemos tirar isso do versículo? In regard to wealth and money, verse 43 is
we usually point to verse 43. Então, quando falamos com respeito a riquezas e dinheiro, nós geralmente apontamos para o versículo 3. I remember, I think the Ethiopians we usually mark as the poor, the wealthy. The wealthy. The Ethiopians is the wealthy, and the Libyans are the poor. Geralmente fazemos a aplicação dos líbios como os pobres e os etíopes como os ricos. I cannot see in verse 42 like that it has something to do with No versículo rich countries. Or 42, não consigo ver essa aplicação sobre países ricos. if it says he shall stretch forth his hand upon the countries, Se fala que ele estenderá a sua mão às terras, and then I guess maybe the word "and," guys, I guess throws us off a little bit. e eu creio que essa palavra "e" nos deixa um pouco, nos toma despreparados. King of the North. Sorry? Ele é o rei do norte. Yeah, so the king of the north shall stretch forth his hand toward the countries, Então, ele, o rei do norte, estenderá a sua mão às terras. and then the land of Egypt, it says the land of Egypt shall not escape. E logo fala que a terra do Egito não escapará. Usually we understand this verse just to teach that this means the world. King of the north conquers the world. Geralmente nós entendemos esse versículo como simplesmente o rei do norte entrando ao mundo, conquista o mundo. And I don't remember that we make a distinction between the countries and Egypt. Eu não I could be lembro wrong. que nós fazemos alguma distinção entre as terras e o Egito. I don't think we ever mentioned that it is a repeat and enlarge, but I think indirectly that's what we do when we. Eu creio que nunca tínhamos mencionado que isso aqui poderia ser uma repetição e ampliação, mas ao mesmo tempo falamos isso indiretamente. So if I do this, would that be a problem? Então, se eu fizer isso aqui, seria um problema? Daniel. So the word and means addition. A palavra "e" significa algo acrescentado. So if you're using as it reads, you cannot do that. Se você for ler dessa maneira, não dá para fazer isso. Because it's like apple and watermelon. You cannot say apple and apple. Doesn't make sense. Seria como maçã e garrafa d'água. Você não pode pegar maçã e maçã, não faz sentido. That's, yeah. Why would make apple and apple make? Why does that make no sense? When you use and, you Porque are maçã e adding maçã não faz something. sentido. Another apple. Seria uma outra maçã. It just doesn't make sense. Apple and apple. You say apple and something else. Não. And No, orange. but you can say an apple and a green apple. Você pode falar uma maçã e uma maçã verde. It's not the same apple, though. Não é a mesma coisa. It's not the But in same. okay. Não o mesmo. It's the same thing in Portuguese. And is No, that's why I'm saying the word "and" is going to cause the problem. So I think I agreed with you. But "and" does not always add something. You can just connect. no. It sentences. always. Give me one example that doesn't add. Acredito. Eu digo que nem sempre o "e" acrescenta, mas às vezes ele simplesmente conecta duas frases. Dá um exemplo que não conecta, eu falei. Que não adiciona. Nós estamos felizes, estamos alegres.
So you are happy and you are happy. It's Yeah, two we're things joyful and happy, you're I'm adding. saying. It's not the same. It's more or less the same connotation. It's just showing the same condition from a different perspective. You are adding something. If you look to the grammar, the and is adding something. I'm not too sure about this. Ele diz que o I sempre acrescenta uma coisa. Sister Asedi? When we look at verse 42, we actually see two sentences, Quando olhamos para o versículo 2, nós vemos de fato duas sentenças but we call it a clause. e nós chamamos isso uma cláusula. So the colon there Então, esse vírgula aqui, is a punctuation mark, na verdade, os dois pontos, é como se fosse um ponto, which is used to describe a matter. que é descrito para descrever algo. So we have the word and, É só, just a note, in português it's a comma and not a colon. No português temos uma vírgula e no inglês são dois pontos. Então, And- se temos essa palavra I, and the word and is a conjunction. e a palavra I é uma conjunção, It is combining what has been said before. combina aquilo que foi dito anteriormente. Hence, we understand that a sentence cannot begin with the word and. Logo, entendemos que uma frase não deve começar com a palavra I. That's how I would reply to. Assim como eu responderia com respeito ao versículo 42. Microphone. What did you say, Daniel? Or? Qual a conclusão? So she's claiming a repeat and enlargement. Então, ela faz o ponto aqui que é uma repetição e ampliação. I disagree that if there is the word and, it's an addition as opposed to repeat and enlarge. You disagree? Eu discordo que a palavra sempre seja acrescentando, que seja também uma repetição e ampliação. I would bring two examples. Eu vou dar dois exemplos aqui. Isaiah 46 verse 10. Isaías 6, versículo 10. 46. 46, versículo 10. Declaring the end from the beginning. So you have end and beginning. 46, 10 fala aqui que anuncio o princípio anuncio, peraí, desde o fim. I'm still 10, 46, 10. And from ancient times, the things that are not yet done. Então, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Então, temos aqui o princípio e o futuro, e logo, desde a antiguidade e as coisas que ainda não sucederam. So the first sentence is being repeated in the second A primeira sentença está sendo repetida na segunda, and being enlarged. está sendo ampliada. And we have the connection with the end. E nós temos aqui a conexão sendo feita com a palavra I. So this for me is an example that the word end is not necessarily that it's something else. Então, para mim, isso é um bom exemplo para mostrar que a palavra I nem necessariamente faz o ponto que seja algo diferente. So don't want to spend too much time, but in Daniel 12:10, Eu não quero gastar muito tempo nisso, mas em Daniel 12, versículo you 10, have many being purified, made white, and tried, and the wicked that do wickedly. temos aqui no versículo 10, aqui muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. So we have it, and none of the wicked shall understand. E logo temos e nenhum deles entenderá, ou seja, dos perversos. But the wise shall understand. Mas os sábios entenderão. So we understand that this is a repeat and enlarge, and doing wickedly is the same as not understanding. Então nós entendemos isso aqui ser uma repetição e ampliação, e
proceder perversamente ou mesmo como não entender. So again, you have the particle and not necessarily meaning an addition or something else. Então, mais uma vez, temos aqui a palavra e, não significando necessariamente algo acrescentado, algo diferente. So the point is, if you can identify the repeated enlargement, Então, o meu ponto é, se você consegue identificar aqui uma repetição e uma ampliação, you need to have faith that that's not an addition, it's not something você else. precisa ter fé que isso aqui não é algo acrescentado ou diferente. Thank you. Jonathan? Jonathan? ¿Cuál era o punto que você estaba proponiendo? So what is the point that you are suggesting? Que sí. I Por don't favor, necessarily- repeat. If you could repeat that. I'm suggesting a repeat and enlarge. Eu sugiro uma repetição e ampliação. Sí, pero repita qué cosa sería una repetición y ampliación. Yes, but what is being repeated and enlarged here? So he stretches forth his hand upon the countries. Então ele estende a sua mão às terras. It's the same thing as Egypt shall not escape. É a mesma coisa como o Egito não escapará. It's a repetition, but it's described a little different. É uma repetição, só que está sendo descrito um pouco diferente. E por que você colocou ali coisas abaixo da coluna do verso 40? So why did you put something under the 42? There's something written his hands, right? Eu pensava que isso era o que você estava conectando, o verso 40b com o verso 42. So I thought 42. this is what you were connecting. No, don't look. Oh. Two different things. Sorry. Duas coisas diferentes aqui. Sim, sim, sim. I'm only looking to this part here. Eu estou olhando somente para essa parte aqui. O que seria o primeiro que diz aí, em la primeira coluna, Gabriel? What does it say in the first column? South, countries. This is Sul, terras. This is verse 40b. Isso aqui 40b. Then verse 42, we have countries, Egypt. E no 42 nós temos terras e Egito. Então, essas duas coisas, se é uma repetição e ampliação, So these two things are repeat and enlarge. That's the question. Essa é a just- pergunta That's what we could conclude. que we're just- poderíamos concluir isso aqui. It has to be. But that's interesting then, if this is the king of the south. Tem que ser. So- Então isso seria interessante. Esse aqui seria o rei do sul. Yeah, Ty has a question also. Tá, tem uma pergunta? Yeah, there are many. The Ty was for a long time. Come on, Ty. So I've never seen anyone speak about this very important punctuation mark. Punctuation mark? Yeah, Which one? Semicolon. the colon. Então ele nunca viu ninguém falando sobre o que o dois pontos no versículo 42, que é uma vírgula no português. And I feel like this very small but very important thing has a big impact of the meaning of the word. E eu creio que Sentence, esse sorry. detalhezinho, ainda sendo pequeno, tem um impacto muito grande sobre o significado disso. So when it said he shall stretch forth his hand upon the countries, Então, quando ele diz que estenderá sua mão às terras, with the colon you're supposed to pause like it's a comma. então esses dois pontos aqui deveria sugerir uma pausa, como se fosse uma vírgula. So it says, he shall stretch forth his hand upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. Estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. That colon means it's either listing or explaining deeper of what it means. Então esse ponto e vírgula, ou seja, esses dois pontos significam que
o que segue está listando ou explicando em mais detalhe aquilo que foi mencionado antes. So the answer to your question is Então yes. a resposta à sua pergunta é sim. Countries is in Egypt. Exatamente, as terras estão. Countries is in Egypt? Or is Egypt? I don't know how to say this. Os países são Egito. The plural term of countries includes Egypt. Então esse termo terras inclui Egito. Does this help at all? Será que isso ajuda de alguma maneira? Yeah, that's a good comment. Thank you. Sim, bom comentário, obrigado. Pero. I'm just going back to the fact of the enlargement. Então eu queria voltar para essa ampliação. I don't think Daniel was saying that the other matter is unrelated to the first. Então, não creio que Daniel queria dizer que o outro não seja conectado ou não seja relacionado ao primeiro. It's just that by definition we know an enlargement adds information. Só por definição sabemos que uma ampliação acrescenta informação. So there have to be some difference in Então order tem for que you ter alguma to diferença. enlarge. In order for you to enlarge, you need to have some difference. Então, para poder ampliar, você precisa ter diferenças. Se vamos para o intento original, faria sentido dizer que Egito, de fato, é igual países no plural. Não faz sentido. Porque Egito é um país. Se fazemos uma aplicação, tudo bem. Porque Egito pode simbolizar o mundo e países, sim, o mundo. Mas se vamos para o intento original e entendemos o rei do sul ser o Egito, então temos Egito sendo o rei do sul no versículo 40. E temos Egito no versículo 42. E Egito é um país e não são muitos. Então a pergunta é, será que isso é o intento original ou aplicação? Não foi gravado. Yeah. There was a hand over there. Yeah, but- Igor's. No Oh, verso Igor. 2 Wow, temos yeah. no verso 2 temos no 42 temos Egito In 42 we have countries. Egypt e países. and Se formos ao countries. verso 43, If we go to 40, encontramos Egito e não tem Three. países. Tem os dois países a que se refere a esses países, que é a Líbia e a Etiópia. so if you go to 43, we also have countries here. We have Libya and Ethiopia. São esses dois países que eram os mais ricos. And these two countries were the richest ones. Porque eu já ouvi, eu acho que há uma palestra do irmão Parminda So I listened to a presentation by Elder Paminda, e ele fala nisso, o Egito como o símbolo do mundo e a Etiópia e a Líbia como dois países ricos. and he mentions Egypt as a symbol of the world, and Libya and Ethiopia symbols of rich countries. Thank you. Obrigado. I agree. I think it's a correct way to see that chiasm over there that you're proposing. Eu concordo, eu estou de acordo que esse quiasma pode ser visto. And that helps us understand what is countries. Isso nos ajuda a entender o que são os países, as terras. I see countries is
in verse 40b, countries are parts of the south. Então, Parts na of Russia. primeira parte, no 40b, as terras são parte do Reino do Sul. And verse 42, countries are part of the land of Egypt. E da mesma maneira, no versículo 2, as terras são parte do Egito. Yes, an application. Yes, É uma aplicação. Sim. yes. It's not where you're saying I may be off pace or something. Hmm? I mean, I just arrived, so I don't know if that's. No, You're saying. you're right on time. No, it's you didn't miss. Yeah, so that's how I see. É assim como eu vejo. I think countries means the divisions of Egypt or the divisions of the south. O que eu digo é que esses países, as terras, significam as divisões do Egito ou as divisões do Sul. Can you do it like this? It's equal. Mas será que Not você pode equal. fazer assim igual? Não. Yeah. I mean, Sim. all the countries symbolize the Egypt. Sim, todos os países simbolizam o Egito. So if this is true, Então, e se isso aqui é verdade, then this should be true also, então isso aqui também deveria ser verdade. Yes. Sim. right? And this is a discussion that we have in the movement or had recently in the movement. Então, isso aqui é uma discussão que tivemos recentemente no movimento. Like, who is the king of the south? Quem é o rei do Sul? Because we said countries Porque nós dissemos que os países were the satellite states of the USSR, Russia. eram os estados satélites da Rússia, da União Soviética. So we said the countries, that's the satellite states, Nós dissemos que essas terras eram os estados satélites, but the king of the south is Russia. mas o rei do Sul é a Rússia. That's what we started to say after 2016, Foi isso que começamos a dizer depois de 2016, right? certo? Now it's even still on the board. Sister Brittany did this study, I think, 2 days ago. E agora está até no Yesterday. quadro ainda. A irmã Britney fez um estudo sobre isso uns dias atrás. About the fact that it was actually the USSR that was the king of the south. Fazendo o ponto que, na verdade, era a União Soviética que era o rei do Sul. So this whole thing is the king of the south, Então, tudo isso aqui junto é o rei do Sul. and it all died. Tudo morreu. That's what she concludes there on that study there. É o que ela conclui nesse estudo que está no quadro. But that means that the king of the south, if this is all the south, then these countries are equal to the south. These are the Significa se countries. todo isso aqui é o reino do Sul, então significa que os países também são todos o rei do Sul. So if we can do it the other way around, Se podemos fazer isso da outra maneira, if we can agree on that the south is the same as the countries, se nós podemos concordar que o Sul é o mesmo como os países, because that's what we kind of start to agree on in our movement, porque estamos chegando a essa conclusão no movimento, that the king of the south was actually the USSR and not Russia, que o rei do Sul de fato era a União Soviética e não a Rússia. and when he overflows the countries, it meant the whole thing. Então, quando ele inundou os países, significa tudo. Then this must be true also. Então, isso aqui também tem que ser verdade. Then we do it the other way around. But just some things to think about, Brother Daniel. Isso aqui são algumas considerações, irmão Daniel. I think it's interesting that if you look to the original intents, Egypt is the king of the south. Eu acho interessante, se você olhar para o intento original, o rei do sul é Egito. But if When you you look talk to about the original intent, you mean the Millerite understanding? yes, Quando você fala do intento original, você se refere à aplicação milerita? sim. Sim. But if we make application, it makes more sense the way you showed. Mas quando fazemos uma aplicação, faz mais sentido da maneira como você mostrou. Okay, then I'm making an application. Então eu faço uma aplicação aqui. Ty, you have 56 seconds. Você tem 55 segundos. When
I said something. Brother Daniel just kind of slightly undid everything I said. So I'm going to go quickly back to the verse. Ele quer voltar aos versículos. You're not going to translate the first part? Didn't really get the part with Daniel did Alright. something. All right. 30 He seconds. undid everything he said. Ah, Daniel- Daniel desfez tudo o que ele disse. Então ele queria esclarecer isso aqui, voltando para o versículo. He shall stretch forth his hand Estenderá sua mão, upon the countries, and the land shall not escape. as terras e a terra do Egito não escapará. This is just for you, Daniel. Isso é somente para você, Daniel. Countries, and then Terras, the colon e logo os dois pontos, explains after the colon what it says explains what it's talking about even explica em deeper. seguida aquilo sobre o que está falando aqui. For example, it's like zooming in to a picture, É como se a gente nos aproximássemos a uma imagem, ou aumentarmos o tamanho de uma imagem. and you can see more of what you want to see, like E zooming você in. to, like, vê Google mais Maps. detalhe aquilo que você quer ver. So it says, his hand upon the countries, and then it goes deeper and says, and Egypt, especially Egypt, shall not escape. Então aqui fala sua mão às terras e logo fala agora especialmente Egito não escapará. Egypt is one country. Egito é um país, It's not a lot of countries. não é muitos países. Okay. So you're not agreeing with me to say that countries is Egypt, Então você não concorda comigo que países é Egito? is equal to. É igual? I agree, Concordo, but I'm just explaining for Daniel. mas estou explicando para o Daniel. The colon is telling you that Egypt, especially Egypt, is not going to escape from Que nos he. explica que esses dois pontos que faz o ressalta que Egito, e especialmente Egito, não escapará. Thank you. Obrigado. Okay, did we... Other questions? Outras perguntas? Did we get somewhere? Okay. Let's close with prayer. Então vamos encerrar com oração. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this spiritual exercise. Querido Pai, queremos te agradecer por esse exercício espiritual. It was good to go through these verses Foi bom passar por esses versículos we are so familiar with. que nós estamos tão familiarizados. Lord, I pray that you help us that structures may give us a better insight into your words. Senhor, eu oro que o Senhor nos ajude, que essas estruturas nos deem uma compreensão melhor da Tua palavra. There are gems hidden in texts that we have read. Há pedras Hundreds of preciosas escondidas em textos que temos lido centenas de vezes. Sometimes we just miss things by reading superficially. E às vezes perdemos coisas lendo de maneira superficial. I pray, Lord, that you give us eyes off, Eu oro, Senhor, que Tu nos dê escolhido, that you give us glasses that can read parables, que o Senhor nos dê óculos para que possamos ler parábolas that can recognize structures. e que possamos reconhecer estruturas. Pray, Lord, that you will be with us this night. Give Oro us a good também night que o Senhor rest esteja conosco durante essa noite e nos dê uma boa noite de descanso. and bring us all together tomorrow morning. Que o Senhor nos traga de volta todos aqui amanhã. In Jesus' name we ask. Em nome de Jesus pedimos. Amen. Amém.